Bom, precisamos ter tanta convicção de que esse nome cura, como temos a convicção de que esse nome sara, de que esse nome liberta e de que esse nome traz a salvação, né? É um erro muito comum da nossa cultura aqui no Brasil, é apenas ter o nome de Jesus como um nome que salva. E a gente compreende a salvação apenas como aceitar Jesus. Até mesmo na nossa igreja, boa noite, Jorge, até mesmo na nossa igreja, né, nas nossas igrejas, a gente vê muitas das vezes esse ensinamento, né, que o nome de Jesus ele traz a salvação, mas a gente precisa compreender essa salvação na sua completude e compreender que o nome de Jesus ele salva, sim, mas ele tanto salva como ele cura. Ele não cura menos do que salva. Então eu desejo que você repita isso e anote. O nome de Jesus, ele cura tanto quanto ele salva. Precisamos mudar essa mentalidade, esse raciocínio que nós temos muitas das vezes, em que nós recebemos o nome de Jesus, recebemos Jesus e não fazemos nada com esse nome, apenas adoramos. O nome de Jesus, ele traz a salvação, mas ele também cura. Em Marcos 16, 18, é quando a gente consegue ver aí na palavra, eu desejo que você abra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. Boa noite, Silene. Vamos abrir, Marcos 16, 18. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela palavra, é importante manusear essa palavra. Boa noite, Álvaro. Marcos 16, 18, para trazer essa verdade ao nosso coração, né? Que o nome de Jesus tanto salva quanto ele cura. Ele não cura menos do que ele salva. Diz assim, vamos ver a partir do versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus está dando ali a direção, olha, vão pelo mundo, preguem o evangelho, quem acreditar nessa palavra vai ser salva, quem não crer vai ser condenada. Versículo 16. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão a mão sobre os doentes e estes ficarão curados. Perceba que a salvação, que a libertação, que a cura, ela é colocada no mesmo patamar, no mesmo nível. A cura, ela não está abaixo da salvação, mas ela está numa mesma linha. Jesus cura, esse nome cura, liberta, esse nome salva, e não apenas salva. É um desejo que você nessa noite tenha essa clareza, porque enquanto você não colocar na sua mente, não solidificar na sua fé que esse nome cura tanto quanto salva, a sua fé não será forte o suficiente para sustentar a cura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre salvação plena e sobre doenças. Eu não sei você, mas durante muito tempo eu acreditei, né, que algumas pessoas nasciam doentes com algumas enfermidades, com algumas deficiências, porque era da vontade de Deus. Por algum tempo eu acreditei que era da vontade de Deus que as pessoas tivessem aquela enfermidade para que o nome dele fosse glorificado. Mas isso, gente, é errado. Isso é uma mentira de Satanás. Deus é um Deus de paz, é um Deus de vida, é um Deus de saúde, e ele não coloca a doença. A doença é colocada, a doença está nesse mundo por causa de Satanás, por causa do pecado, por causa da queda, e não por causa de que, porque Deus quer glorificar o seu nome através da doença. Então, se você hoje, né, conhece alguém que passa por uma enfermidade, ou se você hoje acredita, né, até hoje, acreditou que você tem essa enfermidade, existe uma enfermidade na sua família porque Deus quer glorificar o nome dele através dessa doença, que esse pensamento seja desconstruído agora em nome de Jesus, porque Deus não coloca doença. Deus é um Deus de paz, é um Deus de vida. O que acontece é que o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado, a doença ela não é de Deus, a doença é do mal, a doença é de Satanás.
Satanás. E se nós recebemos Jesus na nossa vida, então ela não tem mais autoridade sobre nós, sobre o nosso corpo. Então, antes, no final, nós vamos fazer uma oração por cura, mas é de suma importância que você entenda que tão valioso quanto a sua salvação é a sua cura, e nós já temos essa cura. Amém? Boa noite, Felipe. É um prazer ter você com a gente. Bom, eu queria ler um pedacinho do livro, na página 146, que fala exatamente sobre isso, sobre o que nós estamos falando aqui, de ter essa convicção, né? Quando usamos a palavra salvação, por sermos treinados desta maneira, automaticamente pensamos na remissão de pecados, no novo nascimento, mas isso é apenas parte da salvação. Se isso é tudo que você consegue pensar, está limitando Deus. Uau, isso abriu a minha mente, abriu os meus olhos e solidificou a minha fé. Se eu acredito que o nome de Jesus apenas salva, eu estou limitando Deus, porque esse nome é muito mais do que um nome que salva. E precisamos até ajustar e entender o que é a salvação plena. Boa noite, Janilde. A salvação plena é uma salvação que não apenas te tira de um lugar de pecado, mas é uma salvação que te coloca numa posição de filho, numa posição de co-herdeiro com Cristo Jesus. E eu te pergunto, Jesus herdou doença? Jesus herdou pecado? Jesus herdou dores? Jesus herdou o mal? Não, Jesus herdou a vida. Jesus se assentou ao Pai e está lá com Ele, olhando por nós. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar também um pouquinho. Muitas das vezes passamos longos tempos estudando a vida de Jesus aqui na Terra, o que Ele deixou para nós, e esquecemos do que Ele está fazendo hoje. Ele deixou o seu nome para que hoje nós pudéssemos ter a cura, a salvação, a libertação, e hoje, no tempo que se chama hoje, Ele está assentado com o Pai e apenas olhando por nós e intercedendo, mas essa cura já está disponível e é necessário que a gente entenda e compreenda. A cura é nossa. Se você aceitou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a cura é sua. Você não precisa tomar posse dessa cura. Ela já é sua, ela já te pertence. O que você precisa é ter a convicção de que a cura já te pertence. E enquanto você ficar apenas um dia eu serei curado, quando Deus quiser, eu serei curado. Está repreendido em nome de Jesus esse pensamento. Deus não quer que você seja curado. Ele quis que você fosse curado, e é por isso que antes da fundação do mundo, Ele já estabeleceu um plano de salvação para a sua vida. Ele já tinha estipulado, que Jesus viria aqui e venceria a morte, venceria o inferno para te salvar, para te curar, para te dar uma qualidade de vida. Então nunca mais diga: se Deus quiser, eu serei curado, ou quando Deus quiser, eu serei curado, porque esse já foi o desejo do coração do Pai, e Ele já te deu esse desejo. O único pré-requisito para que você seja curada para que você seja curado é aceitar Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, a cura já te pertence. Mas onde que a gente encontra isso na palavra de Deus, hein, João? Lá em Isaías 53. Isaías 53 vai dizer: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Só um minuto, gente. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondessem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima, ou seja, a gente não dava atenção para ele. Versículo 4,
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou, que glorioso, levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e aflito. Preste atenção, essa palavra, essa passagem nesse versículo, nós temos alguns verbos e todos e que se referem ao sacrifício de Jesus estão no tempo passado. Eles não estão falando de algo que vai acontecer ou que está acontecendo. Ele levou sobre si, levou no tempo passado, quando Jesus morreu na cruz, naquele dia, ele levou a sua gripe, ele levou o reumatismo que tentava habitar em você, ele levou o câncer que tentou te alcançar, ele levou todas as doenças psicológicas, ele levou todas as doenças da alma, ele já levou. Você não tem mais nenhum tipo de enfermidade, porque ela não te pertence, não faz parte do seu corpo. Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, no versículo 5. O castigo que nos trouxe a paz. Agora, olha a diferença, trouxe. Ele entregou a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E infelizmente algumas pessoas erram nesse sentido e falam, somos sarados. Não, nós não somos, nós fomos. E qual é a diferença? Se eu digo que eu sou sarado agora, mas eu já fui curado. Não existe a doença, ela não pode mais se colocar na minha vida. E existem alguns tipos de cura. E eu quero falar com você sobre esses tipos de cura. Então, só para recapitular, uma vez que nós aceitamos Jesus, que nós o recebemos como Senhor e Salvador, a doença ela não tem mais poder sobre a nossa vida. Amém? Deus, ele não tem prazer na doença, ele não deseja que pessoas nasçam com enfermidades, não é Deus que faz uma criança nascer enferma. Fala, gente boa! Gostou do vídeo? Gostou da mensagem? Se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse. Não esqueça de curtir, compartilhar, porque eu sei que vai abençoar muitas vidas. Deus abençoe. Tchau, gente!